Glória a Deus. Vamos continuar então, meus amados irmãos. Na conclusão desse período da manhã, quero meditar um pouco com vocês sobre o reino de Deus. Vamos fazer um exercício bem simples. Vamos ler 9 textos e depois vamos extrair desses 9 textos algumas palavras que realçam, que nos ajudam a compreender um pouco o reino. Porque o reino de Deus é um termo muito simples e bem batido entre nós. Cantamos sobre o reino, falamos sobre o reino, seu reino e reino e reino, mas às vezes a gente não para considerar o que significa isso. Reino, o reino de Deus. Proferindo a palavra, obviamente a gente tem uma perspectiva macro, né? Uma coisa gigantesca, tremenda, mas tem os textos que nos ajudam a compreender melhor sobre o reino de Deus. Primeiro texto, está aí no slide, os irmãos podem acompanhar. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12. O texto nos diz o seguinte: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. É muito importante nós considerarmos que essas são palavras de Davi. Talvez não tenha muito sentido na minha boca, porque eu não sou nada. Mas para um rei, que sabia o que era grandeza, autoridade, poder, domínio, ele proferir essas palavras, ele fazer essas considerações, tem um peso diferente. Ainda Davi, Salmo 145, o próximo slide. O verso 13, ele diz: O Teu reino é o de todos os séculos, e o Teu domínio subsiste por todas as gerações. Aleluia. Todas as gerações. Quantas gerações já se manifestaram na terra? Lembro do papai, de mim, meus filhos, só 3 gerações, mas quantas gerações? E ele está falando: Teu reino, Teu domínio subsiste por todas as gerações, e o Teu reino é o de todos os séculos. Próximo slide. No livro de Daniel, capítulo 4, verso 1 ao verso 3, o rei Nabucodonosor: A todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Só tem gente forte aqui. Esse é outro rei que dominou sobre toda a terra. E traz essas palavras, é uma das, se assim a gente pode dizer, conversões incríveis das Escrituras. Tomou uma lição profunda até poder fazer essas declarações aqui a respeito do nosso Deus. Próximo texto, próximo slide, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 e 10. Palavras de nosso amado Jesus, ensinando os seus discípulos, uma das lições mais importantes do discipulado. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Profunda lição sobre oração simples, nos ensinando a buscar, a pedir o reino. Próximo slide. Romanos capítulo 11. Uma coisa que eu esqueci de observar aos irmãos no início é que de Gênesis a Apocalipse você vai achar os textos que talvez você se identifique mais. Esses são os meus. Eu peguei 9 para mim. E o que Deus falou comigo eu estou compartilhando com vocês. Mas eu acho que a lista seria inesgotável. Não dá para esgotar a lista de textos que nós poderíamos trazer aqui, para nos ajudar a ter um entendimento um pouquinho mais profundo sobre o reino do Senhor, tá? Então você fique livre depois para selecionar os teus textos. Esses são os meus. Romanos 11, do 33 ao 36, uma explosão de louvor. Paulo dizendo, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Amém. Profundidade das riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Judas, próximo slide. Capítulo 1, verso 25. Judas, né? Só tem um capítulo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém, aleluia. Próximo, Provérbios, capítulo 21, talvez você ache estranho, mas como eu disse, são os meus versos, né? E que me ajudam muito. Aqui são palavras de Salomão, outro rei, caracterizado por sua sabedoria, também seu poder, reinou tempos de paz, substituindo seu pai Davi. E aquele cuja marca é a sabedoria, ele disse, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. De todo mundo vinham para ouvir a sabedoria de Salomão. Todos os povos da terra. E Salomão, se referindo ao Senhor, está dizendo, não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Louvado seja Deus. Apocalipse 19, próximo slide. Estamos quase terminando, são 9 textos. 6 e o 7 diz, então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Aleluia. Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda mais um texto, Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Que diz, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aleluia.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus falando através do seu profeta. Lembrai-vos das coisas passadas. Então, meus amados irmãos, para concluirmos esse período da manhã, desses 9 textos que nós lemos, nós extraímos 11 palavras que nos ajudam a compreender o reino de Deus. Próximo slide. A primeira palavra, 2 palavrinhas ali, é eu sou. Eu sou. O termo que ele usa aí em Isaías. E você vai vendo no contexto desses versos de Isaías 46, que ele diz: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio, eu digo, eu farei toda a minha vontade. Me ajuda a compreender bem o reino. Porque quem, exceto o Senhor, pode antecipadamente fazer pronunciamentos como esse e garantir que de fato as coisas vão acontecer? Centro de todas as coisas é Jesus. E desde o Éden, como falamos um pouco no primeiro período, ele já disse: olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Quem interferiu? Quem pôde frustrar aquilo que ele determinou? Aquilo que ele do início pronunciou. Ele fala com autoridade. E nenhuma de suas palavras cai por terra. Eu sou. Louvado seja Deus. Eu sou Deus, não há outro. 1 Coríntios capítulo 8, Paulo questiona dizendo, ainda que existam muitos que se chamem deuses, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, aleluia, de quem são todas as coisas, para quem nós existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Louvado seja o nome do Senhor. De vez em quando um homem é envergonhado, quando se precipita em suas palavras, dizendo que vai fazer, que vai para tal lugar, que vai realizar tal obra. Só existe um que anuncia desde o princípio o que não sucedeu, as coisas que não aconteceram, e elas acontecem exatamente como ele determina. Você pode dar glória ao Senhor nesta manhã. Aleluia. Louvado seja Deus. Segunda palavra, Altíssimo. Essa palavra foi pronunciada por Nabucodonosor, como falamos, que ocupava uma posição altíssima na perspectiva da terra, pois governou sobre povos. Vê que o pronunciamento dele é para povos, línguas, nações, né? Debaixo dos céus ou sobre toda a terra. O próprio Deus deu a ele o reino. Daniel fala sobre isso. É uma coisa impressionante. E esse Altíssimo aponta para a posição mais elevada. Eu cresci ouvindo essa palavra Altíssimo. Meu pai, inclusive, orava, oh, Altíssimo. E eu, como criança, ficava olhando para ele assim, quer dizer, eu não vou alcançar nunca. Por isso que falei, o propósito eterno acabou ajudando muito, né? Porque o Altíssimo é o Emanuel também, Deus conosco. Então se aproximou e veio a nós. Eu posso ir para o colo do Pai, estar com o Pai, viver em comunhão com o Pai. Aleluia. Ele é Deus conosco, mas Ele é o Altíssimo. Amém, meus amados irmãos? Cujo trono está estabelecido no céu. E governa absoluta, inquestionavelmente,
todas as coisas. Como eu falei com os meus irmãos, é muito importante nós considerarmos quem está falando. Eu só sou alto na altura, 1,94 m. Eu tinha 1,96 m, já perdi 2. É engraçado que eu cresci vendo minha mãe falando do meu pai. Esse homem está ficando velho, está diminuindo. Eu medi 1,96 m, um tempo desses atrás, fui medir, não sei para quê, 1,94 m. Falei, 94? Cadê os 2? Mas Ele é o Altíssimo. Não há ninguém acima. Aleluia. Posição mais elevada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as coisas absolutamente estão abaixo dele. O Filho Jesus foi honrado, exaltado sobremaneira e convidado a ocupar a destra do seu trono. Todas as coisas estão abaixo. Você crê nisso, irmão? Aleluia. Terceira palavra, sempiterno. Outra palavra que também foi utilizada por Nabucodonosor. E quando você vai vendo a história desse grande rei Nabucodonosor, você viu que o reinado dele teve uma interrupção. Ele teve que passar alguns, eu não sei se foram anos, talvez alguém aqui saiba. 7 anos, 7 tempos, isso mesmo. Obrigado, Ismael. 7 tempos com uma dieta verde. Até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Como eu disse, pode não ter sentido para mim, porque eu não reino nada, né? Só em vida, por meio de Jesus ainda. Mas o cara dominava o mundo inteiro, as nações. O relato de Daniel falando com Belsazar, depois está dizendo, teu pai matava quem queria, deixava comer, levantava quem derrubava, você fazia o que queria. E esse rei, ele diz que o reino do Senhor é sempiterno, eterno, sem interrupção. Vimos no primeiro slide da eternidade passada, eternidade futura. As gerações passam, os séculos passam e ele continua, aleluia, reinando soberano sobre tudo e sobre todos. Amém, queridos? Há um intervalo no reinado de Nabucodonosor. 7 tempos, 7 anos, comendo salada. Não estou falando mal de salada, que paulista gosta muito de salada. Como um animal. Os cabelos cresceram, molhado do orvalho do céu. Porque ergueu na sua arrogância a sua voz, dizendo, não é essa a Babilônia que eu edifiquei, para a morada real, para a minha glória, com a força do meu. Depois ele declara, o teu reino é reino sempiterno. Fez bem fazer conhecido para vocês, todos os povos, línguas, raças, nações, o que o Altíssimo tem feito, as suas obras, aquilo que ele tem realizado. Ah, irmãos, eu leio essas coisas e começo a compreender um pouco o que é o reino do Senhor. Traz um peso fortíssimo, um homem como esse fazer essas declarações, e talvez até mais incrível do que ter sido determinado para pastar como um animal, foi ter sido restituído para o seu posto
E depois de 7 tempos, você vai lendo a história dos reis, e um matando o outro e se rebelando, e gente, todo mundo de olho no trono. Mas o Altíssimo domina de forma inquestionável, que dá a lição e depois restaura ele ao seu posto. É ele quem determina, quem depõe, quem estabelece, quem decide todas as coisas, eu sei. Louvado seja o nome de Jesus. Sempre eterno. Há interrupções, há mudanças, coisas acontecem na vida dos homens, dos reis, das nações. Mas o reino do nosso Deus é eterno, aleluia. Aleluia, subsiste por todas as gerações. Quarta palavra, poder. Davi usa essa palavra. As Escrituras revelam que Deus concedia a Davi vitórias. Por onde quer que ele fosse. E ele, de fato, com a ajuda do Senhor, reinava, prevalecia, manifestava um poder sobrenatural para vencer, subjugar povos maiores, mais fortes do que o modesto Israel. Força ilimitada. O poder pertence ao Senhor. Todas as coisas estão nas mãos dele, como cantamos nesta manhã. Dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Quinta palavra, soberania. Ele é soberano, livre para decidir o que quer. Tudo deve seguir conforme a sua vontade, autoridade, liberdade de decisão. O que fazer? Como? Soberano. Domínio, sexta palavra, que aponta para um controle absoluto. Ele domina absolutamente todas as coisas. Governa e controla tudo. Eu gosto muito da história de Jonas. Não pela missão do Jonas, não que a missão não seja importante, mas pela forma tão, às vezes até engraçada, com que Deus trabalha para dar uma lição daquele irmão. Daqui um pouco ele vem e usa o mar. Daqui um pouco ele vai e ordena o peixe. Daqui um pouco ele vai e faz crescer uma boboreira. Daqui um pouco ele envia um verme. E o vento. Ele tem um exército. O sol. A boboreira para dar uma sombrinha, um confortozinho para Jonas. Daqui um pouco o verme vem. Destrói a boboreira, o sol queima os miolos dele. E Deus está por detrás de tudo isso. Controlando, governando. Peixe engole, vai, não sei como. Sabemos, ele controla. O cara pode permanecer vivo. Do ventre do Seol, ele diz, clamei. Pensa na angústia. Ele começou a louvar a Deus lá embaixo. Aí ordena, o peixe vai e vomita na praia, no mar. Aleluia. Diga para o seu irmão, Deus controla todas as coisas.
Ele é soberano, aleluia. Ele domina sobre tudo. Sétima palavra, vitória. Diga comigo, vitória. Aleluia. Diga para o seu irmão, vitória. Quem gosta de vitória, diga amém. Amém. Todos nós gostamos. Pois é, o nosso Deus, a vitória pertence ao Senhor. Nós estamos bem, né? A vitória pertence ao Senhor, Ele é invencível. Aquele que anuncia antecipadamente, como falamos. Aquele que jamais será surpreendido. Na raiz da palavra encontramos significados como resistência, perpetuidade, duração. Para ser vencedor tem que permanecer ali. Joguei basquetebol alguns anos da minha vida. Nunca vi um time ou algum atleta sustentar esse título de invencível. Ele nunca conheceu e jamais conhecerá a derrota. Até na aparente derrota, como falaremos mais a seguir, foi glória. Porque quando Jesus foi crucificado, quando Ele morreu, foi glorioso. As coisas que aconteceram foram tremendas. A sua vitória foi selada. Aleluia. Alguns anos atrás o Senhor nos deu uma canção que diz: a cruz foi sua glória, da cruz veio a vitória, na cruz Ele morreu, na cruz prevaleceu. Ele é Senhor, Ele é invencível, a vitória pertence ao Senhor. Aleluia. Desde o início, em Isaías ele diz: eu anuncio as coisas que não aconteceram, as coisas que não sucederam. Você já leu Apocalipse? Com certeza. Você gosta de Apocalipse? Mesmo com aquelas coisas, né? A gente lê aquilo ali e fica meio impressionado. O que é aquele livro? Revelação. De quem? Jesus Cristo. E revela o quê? A vitória. O fim. Está escrito, determinado. Vai seguir como Ele revelou. Não há força no universo que possa interferir naquilo que a palavra de Deus nos revela. Ele é invencível. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. No meio da pandemia, quando estava bem forte a coisa lá em São Paulo, dentro de casa, um dia saí eu e Selma para fazer uma caminhada na praia. Selma foi andar no areião, aí veio a polícia, convidou ela. Saí da faixa de areia, não podia caminhar nem ali na faixa de areia, imagina. Estávamos num daqueles dias prontos para dormir. Quando eu ia deitar, o Senhor começou a inspirar uma canção dizendo: teu é o reino e o poder e a glória para sempre. No céu está o teu trono, no céu. Ó Deus, no céu, tu guias na terra as nações. Ó Deus do céu, invencível, soberano, a Ele pertence o poder. Dormimos em paz, depois de cantar não sei quantas vezes essa música. Oitava palavra, é isso?
É a oitava? Vontade. Ah, como isso revela o reino. Eu tenho vontades que ainda não foram satisfeitas, realizadas. Outras que nunca, talvez serão. E você também. Mas ele diz: o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha, o que, irmãos? Vontade. Meu Deus do céu. Jesus ensina os discípulos: orem dessa forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como no céu. A vontade, o propósito, a determinação do Senhor, o conselho do Senhor. O que Ele quer, será feito. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse é o reino. O que é o reino? Para mim, em simples palavras, são essas coisas. Práticas, aplicáveis. Então estou entendendo. Só quem reina pode dizer: o que eu quero vai se realizar. Só quem tem de fato o poder, a autoridade, o domínio, a soberania, o controle. Louvado seja Deus. O direito exclusivo pertence ao Senhor. Não está usurpando e querendo nada de outra pessoa. Não. Ele disse: eu sou Deus, não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. É dele, pertence a ele. Ele é o Senhor. Nona palavra: glória, honra, dignidade, reverência. Isso pertence ao Senhor. Tem gente que ainda tem desejo de glória. A glória no ser humano destrói. Diga para quem está do seu lado: não temos estrutura para isso, viu? Esquece a glória. Larga ela, irmão. A glória pertence ao Senhor. A Ele a glória eternamente. Aleluia. Amém. O próprio Filho Jesus, João 17:4, diz: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me... Que humildade, que submissão. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifica-me, ó Pai, também ele disse, com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. E aí, por um momento, ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Mas a glória pertence ao Senhor. Amém, irmãos? 10ª palavra: Senhor. Um S maiúsculo. O amo. Todos são servos. Ele opera com o exército dos céus, da criação, entre os seres humanos. Ele é Senhor absoluto, é o amo, é o dono, é a autoridade suprema, máxima. 11ª palavra: é o chefe, cabeça, superior, o topo, o principal. São algumas palavras que nós encontramos nesses textos que nós lemos.
Se você procurar, com certeza você vai achar outras. Mas são palavras que nos ajudam a entender a posição que o nosso Deus ocupa. Quem é Ele? Se não basta as experiências que você teve, pelo menos eu acho que ajuda essas experiências desses grandes reis, desses homens que tiveram de fato um reconhecimento sobre toda a terra, tiveram a experiência de governar sobre os seus semelhantes, de ocuparem posições elevadas, terem seus nomes notórios em toda a terra. Davi, Salomão, Nabucodonosor, apóstolo Paulo o apóstolo, todos esses que vão contribuindo com essas passagens inspiradas pelo Senhor. Fortalecem o nosso coração, levantam a nossa cabeça, nos ajudam em tempos difíceis, em momentos desafiadores, quando as coisas começam a estreitar na nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda a ver que o nosso Deus reina, que eu e você estamos em boas mãos. Aleluia! Eu e você fomos colocados numa posição privilegiada, de comunhão, de intimidade, de proximidade, de dependência, de amizade com o Rei, com o Soberano, com o Altíssimo. Amém, meu irmão? E você é feliz como discípulo? Eu imagino que seja muito, que a vida com Deus é maravilhosa. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Você não precisa me esperar. Vai agradecendo aí no teu lugar. O privilégio que eu e você temos, sermos súditos desse reino, sermos governados, nos sujeitando de forma convicta e amorosa ao reino. Não estamos resistindo como uma parte dos homens. Estamos fazendo o que Jesus ensinou, clamando pelo reino e desejando que a vontade do Pai seja feita na terra, em nossas vidas, como no céu. Nós amamos o reino. Dê graças ao Senhor. Abre sua boca e louva ao Senhor. Bendiz ao Senhor. E não tenha medo de pedir: venha o teu reino, Senhor. Sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o ministério, pois eu sei que tem pessoas com ministério. Todos temos ministério e um serviço amoroso ao reino. Ao Rei que não veio para ser servido, mas para servir, e que nos constrange em servir também. Conseguimos de forma sobrenatural ver a grandeza do serviço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai, nós te damos graças nessa manhã, nesse dia que o Senhor fez. Obrigado pela vida, pois segundo a tua vontade nosso coração bate, segundo a tua vontade respiramos, segundo a tua vontade nos movemos. Tudo é segundo a tua vontade.
O sol brilha no céu porque o Senhor determinou. Louvado seja o teu nome. Nós te bendizemos nessa manhã porque tu reinas soberano sobre tudo, sobre todos, sobre o universo. Tu és Senhor. Só tu és Senhor, Senhor, Senhor. Nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Teu amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Se a cante com maia, suda, lava, chove, carne, Senhor. O Senhor está dizendo para alguém aqui nesta manhã, nesse dia: até quando tu vais insistir em tua vontade, no que tu queres? Eu tenho o melhor, eu sou o melhor, diz o Senhor. Minha vontade, o meu desejo é melhor. Eu te capacito, diz o Senhor. Este é o dia em que coisas novas se manifestam em teu coração, diz o Senhor. Onde a dureza é quebrada, ela cai por terra e eu te ajudo. Eu te liberto de ti mesmo, da tua vontade, diz o Senhor. Seja fortalecido e consolado nesse dia, meu irmão, nos braços do Pai, nos braços do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Minha vida está em tuas mãos, o futuro está em tuas mãos. O milagre está em tuas mãos. A resposta está em tuas mãos. Em tuas mãos. Tudo cante comigo, meu irmão. Tudo está Senhor Jesus, em tuas mãos. Tu governas tudo está. Declare seu nome.
Declare com fé. E consolado, tudo declare mais forte seu nome. Vamos colocar de pé e declarar. Ele governa, tu governa. Tudo. Declare bem forte seu nome. Nome sobre todo nome. Aleluia. A igreja está em tuas mãos, a recompensa está em tuas mãos, em tuas vida e morte estão em tuas mãos. Céu e inferno estão em tuas mãos. Tudo consumado. Que se vai comar. Tudo esse. Tu governas terra e céu, tudo está em tuas mãos, Senhor Jesus, em paz. O Senhor diz, igreja minha, exulta, jubila, pois eu venci, diz o Senhor. Meu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu venci, eu venci. Aleluia, 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 aleluia. Quero pedir que você ore pela pessoa que está do seu lado, uma oração de fé, de ânimo, para que os olhos do teu irmão e os nossos mesmos sejam abertos, para vermos cada vez mais com clareza que reina o nosso Deus, que reina o Senhor, Ele reina. Começa a colocar os casamentos na mão do Senhor, as decisões, o dia a dia, a relação marido, esposa, pais e filhos, tudo está nas mãos do Senhor.
É Ele quem converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Começa a declarar, faça declarações de fé, proclama a palavra do Senhor, pois não há erro. O que Ele disse, o que Ele pronunciou, se cumprirá. Suas palavras, sua promessa não vão cair por terra. Louvado seja Deus. Consumado foi. Eu estou em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos, tu governas terra e céu. Declare: eu estou em tuas mãos, Senhor Jesus, em tuas mãos, tudo consumado foi. Diga: eu estou em tuas mãos. Eu estou, Senhor, Senhor Jesus, em tuas A impressão do meu espírito que o Senhor fez uma atualização em cada um de nós, um nivelamento, nos trazendo ao seu propósito e debaixo do seu governo. Se tu quiseres, levanta as tuas mãos comigo e diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo, tu és o meu Senhor. Confessamos com nossos lábios que tu és o dono e amo, soberano, Senhor, máxima e indiscutível autoridade. Todo medo, insegurança, instabilidade deste mundo cai por terra, porque nós estamos nas tuas mãos, Senhor. Que doce tua presença entre nós, que preciosa tua verdade absoluta. Confessamos: Jesus Cristo é o Senhor.